falarmos do deserto dourado da Estrada Real, essa região no caminho velho da Estrada Real, inevitavelmente também a gente fala sobre Ingaí, que era um outro sertão que existia depois do deserto dourado e que era um dos 3 grandes sertões que o tropeiro, a hora que sai do atual estado de São Paulo, que adentra a capitania das Minas Gerais, após passar a região de Pouso Alto e de Baía Pendi, chegando na encruzilhada, entrando por esse atalho, o tropeiro chegaria diante de 3 grandes sertões. Esses 3 grandes sertões, o sertão do Deserto Dourado, o sertão de Ingaí e o sertão de Carrancas, que estavam antes das 3 grandes vilas que já existiam em Minas Gerais: a vila do Arraial do Rio das Mortes, a vila das Lavras do Funil e a vila da Campanha, já para o lado do Rio Verde. Ingaí já existia no século XVIII, em 1717, quando o Conde de Assumar passa por aquela região, né, e dorme lá no Arraial da Ponte. E a aula de hoje, então, nós faremos uma visita a esse Arraial da Ponte, onde ainda existem as ruínas, né, mais de 300 anos depois, ainda existem. E estamos agora diante dos vestígios da Capela de Santo Inácio, as ruínas da Capela de Santo Inácio, do então Arraial da Ponte, a localidade de Ingaí. Estas ruínas, elas fazem parte dos 300 anos de história da Vila de Lavras. A Capela de Santo Inácio foi provida pelo Bispado de Mariana, com autorização para ser erguida em 31 de maio de 1771. E o capelão dessa capela era o padre Inácio Franco Torres, de Carrancas, que residia em uma fazenda aqui na região e atendia o povoado do Arraial da Ponte. Nos idos do século XVIII, Ingaí era um importante arraial pertencente a Carrancas e Lavras, pois era o ponto de travessia do rio para os viajantes da Estrada Real. Neste ponto, onde o rio fazia o afunilamento, havia o Arraial da Ponte. No trajeto da Estrada Real, vários rios eram um desafio para os transeuntes daquele tempo. O principal deles provavelmente era o Rio Grande, mas havia também o Rio Verde e o Rio Ingaí, às margens do qual havia o Arraial da Ponte. E neste ponto que a gente vê, era feita a travessia do Rio Ingaí. Às margens dos rios, os tropeiros se arranchavam e costumavam passar, às vezes, alguns dias naquelas localidades, onde foram surgindo algumas cidades, como foi o caso do Arraial da Ponte, às margens do Rio Ingaí. Como era comum em todas as vilas, o Arraial da Ponte também contava com um cruzeiro na parte mais alta do povoado. Nos idos do século XVIII, quando essa Capela de Santo Inácio foi construída, a localidade de Ingaí pertencia a Carrancas, e o capelão desta capela era o padre Inácio Franco Torres. Com a criação da Vila de Lavras, Ingaí, assim como outras vilas da região, outros povoados da região, se transferiram para Lavras e passaram a serem parte do povoado de Lavras. Em meio às ruínas ainda é possível encontrar algumas lápides que resistiram ao tempo, aos mais de 300 anos neste espaço. Como podemos ver, apesar de estar tomado pelo mato, o cemitério ainda consta com todas as suas características originais. A sua área ainda consta com todas as características originais. Os muros ainda estão todos completos e resistindo ao tempo. A Capela de Santo Inácio, da qual versa o artigo, e da qual ainda vemos as ruínas, era construída dentro do cemitério da localidade que era conhecida como Arraial da Ponte, até que um conde, andado pela localidade, e ao ver a grande quantidade de árvores de ingá na região, resolveu nomear a localidade com o nome de Ingaí. Nos mapas mais antigos que são conhecidos, esse nome já era grafado. A gente já encontra esse nome grafado nos mapas mais antigos da região. Percebe-se que os muros do cemitério eram feitos com bastante pedra, provavelmente por ombro dos escravos, e de forma bem resistente
Em 1890, houve um sério desentendimento entre os moradores do Arraial da Ponte e eles se mudaram para o alto da colina, onde fundaram uma nova povoação que recebeu o nome de Aliança. Na nova povoação construíram uma capela dedicada a São Sebastião. Tempos depois, a localidade foi se desenvolvendo, ganhou o nome de Pinheirinho e por fim retomou ao topônimo antigo, Ingaí. E é onde hoje encontra-se a localidade atual da cidade. A nova capela foi erguida com o título de paróquia no ano de 1999, sendo a última paróquia da Diocese de São João del Rei do século XX. O Arraial da Ponte, com o tempo, entrou em processo de arruinamento, e as poucas casas que sobraram foram sendo abandonadas e as famílias foram se mudando para a nova localidade, que cresceu e se tornou a cidade de Ingaí, que conhecemos nos dias de hoje.